Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Sabe por que é coisa? Quando eu digo sempre assim, coisa boa, não é só porque eu estou na bodega do sertão, não. É coisa boa pelos convidados que eu trago, porque cada um deles tem uma novidade, cada um deles tem uma característica. Todo dia eu estou levando para vocês histórias novas, coisas boas. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo uma pessoa que tem um nome fantástico aqui dentro do estado de Alagoas e fora do estado de Alagoas também, pela profissão dela. E eu, antes de dizer a profissão dela, eu vou fazer uma pergunta a ela, não porque eu não saiba, sinceramente, que eu sei a resposta, mas eu vou fazer porque muita gente não consegue saber exatamente qual é a diferença. Eliana Cavalcante, qual é a diferença entre ser bailarina ou dançarina? Eliana Cavalcante, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Que prazer enorme. Que é isso, prazer enorme. Estou aqui com você, Com né? certeza. É um prazer muito grande. Bailarina é aquele que estudou balé. Balé, clássico e tudo mais. Aquela técnica exigente, Isso. entendeu? Esse é o bailarino. E o dançarino é que dança as diversas formas de dança. É verdade. Aí pode ser um dançarino de dança de salão, um dançarino um dançarino de dança contemporânea, sim, claro. entendeu? Mas o que balé, tem o seu valor. mas o bailarino tem que ser, É verdade. ou ter sido estudante, ou ser uma pessoa, um profissional de balé. É, um profissional. Foi bom você falar isso. Porque... Aliás, eu não gosto nem de chamar bailarino com B maiúsculo, nós não chamamos as crianças, os adolescentes que estão estudando, eles são estudantes de balé. Estudantes de balé. O bailarino mesmo é aquele que tem uma formação. Que já tem a formação, inclusive hoje é uma formação superior. Né? Anos de estudo. A formação superior de balé mesmo, nós não temos. Nós temos, assim, cursos técnicos na faculdade, mas não é balé. Aparece no currículo a cadeira de balé. Certo. Mas não é para... O balé, na verdade, são anos e anos e anos de estudo. Tem que começar desde cedo para poder... Se você quiser ser bailarino mesmo, né? Apesar de que hoje a gente tem o balé para adulto, é moda no mundo inteiro, porque é uma arte fantástica. E é. Em que você faz exercício, mas não só está mexendo com o corpo, com o físico, mas com a mente. É uma terapia, boas amizades, boa música. Então, muita gente que nunca estudou ou que quer voltar a estudar porque tem saudades, então faz o balé para adulto, isso acontece não é só aqui em Maceió, não é só no Brasil, em várias partes do mundo tem essa ideia de se fazer esse balé adulto. Agora, quando você quer ser profissional... Perfeito. Então, nesse caso, você tem que começar cedo, e aí é aquela escola que são anos e anos de estudo. A semana passada, ou há 2 semanas, uma moça me mandou uma mensagem para o celular da escola, né? Perguntando, ela queria estudar balé e com quanto tempo ela já poderia ensinar. Já poderia ensinar. Já queria ensinar. Esqueceu. Eu disse, minha filha, o balé é tão difícil, oh, meu Deus, tão exigente, que para você ser professor, primeiro você tem que estudar pelo menos 8 anos. No mínimo. No mínimo. E muitas vezes não está preparado para ensinar. Muito bem. Porque uma coisa é ser bailarino, você pode até ter pertencido à companhia profissional, perfeito, entendeu? Mas tem uma vivência de palco até no exterior, aqui no Brasil, no exterior,
Mas ensinar exige uma didática, uma Tenha pedagogia. Não tenha dúvida. Você tem que ter psicologia, sabe? É o educador. Não tenho, olha, eu puxei esse assunto prioritariamente exatamente por isso. Porque pouca gente entende o que é o bailarino, a bailarina, o que é a professora de balé, que é o seu caso. Você chegou a professora, você tem a sua própria escola, não é isso? Isso. Muito bem. Não foi à toa. Quando é que você começou a dar os primeiros passinhos? Aos 8 anos de idade. Aos porque 8 antes, anos. hoje não, já tem essa história de baby, aí com 4 anos, tem escolas até que aceitam com 3 anos, e aí você começa muito novinha. Mas na minha época eu começava com 8 anos, 7 anos no mínimo, e eu comecei com 8 anos de idade, que eu acho 7 anos e 8 anos é a idade que você entra realmente no balé. Antes, são exercícios lúdicos. Ok. Coordenação motora, ritmo, pezinho de bailarina, entendeu? Andar de elefante, andar de bailarina, aquela coisa assim, pezinho de palhaço, são noções de balé, noções. Muito bem, que é o princípio de tudo. Princípio. Agora, depois, a partir dos 7 ou 8 anos, você realmente ingressa na exigência do balé. Helena, quantas profissões, olha essa pergunta, quantas profissões estão inerentes à formação de um bailarino? Por exemplo, você falou do psicólogo, você falou da postura, você evidentemente tem alguém que cuide da musculação e por aí vai. Não sei, eu estou perguntando. Olha, o balé está ligado à música. Música, sem dúvida. As pessoas não têm conhecimento de música e é uma pena, porque quando eu estava com já 17 anos por aí, eu comecei a montar coreografias e senti dificuldade em dividir os compassos, os tempos de certas músicas. Perfeito. Então eu me matriculei no Conservatório Pernambucano de Música e comecei a estudar música para auxiliar no balé. Muito bem. E ontem mesmo foi interessante, porque na minha arrumação em casa, eu achei um caderno que eu já sabia que tinha esse caderno, mas não sabia onde encontrei. Do ano que eu comecei a ensinar balé, 1966. Eu estava com 15 anos, e então esse caderno com a letrinha toda bonitinha, tem a sequência da aula todinha que eu escrevia para poder dar para os alunos. Eu não tinha experiência, então eu tinha que dar aula primeiro, estudando o que ia dar. Então tá engraçado, tem assim, Battement Tendu, 4 vezes Devant, 4 vezes La Seconde, 4 vezes Derrière, 2 me plié, e tem ao lado, tem assim, 4x4. Aí você vai para outro exercício, tem o tempo. Exatamente. Aí você vai para o outro exercício, tem um alegro, 2x4. 2x4. Quer dizer, aquilo eu já entendia. Muito bem. Naquela época, e eu não tinha estudado música ainda, mas o balé já vai lhe ensinando. Exatamente. E aí nós tínhamos pianista, que é uma coisa que hoje é rara, a gente tem música eletrônica, né? Claro. É muito difícil você ter nas escolas pianistas à disposição, até porque o número de pianistas... Não, nós não temos em Maceió ninguém que tem aula com piano. Só tem aula com piano, assim, as grandes escolas, as grandes companhias, que são a luxo de ter, é uma maravilha. Porque, por exemplo, eu dou um exercício no andamento para as meninas e na turma tem alguns rapazes. Saltos, pequenos saltos. Aí você vira para a pianista e faz assim, um andamento mais lento. E aí para os rapazes, para eles forçarem o salto. Muito bem. Aí você está numa valsa, mas assim, esse exercício eu não queria bem numa valsa, queria mais... Um alegro. Uma mazurca, que é mais forte. Certo, perfeito. Não é como muito a valsa. Muito e bom. aí, esse entendimento eu já comecei a ter por causa da minha professora, Claro. que era uma pessoa de muito conhecimento. E com isso eu tive vontade de estudar música e me matriculei. Foi até engraçado, porque eu saí de casa para me matricular no vestibular de psicologia. Fui para sair para a Católica, em Recife. No meio do caminho eu ouvi a música. Não, é aqui que eu vou descer. Aí foi pro desci lá vestibular no de música. ônibus e fui fazer música. Em Recife? Em Recife. Você é daqui ou de Recife? Nasci aqui Ah, e eu digo sempre, sou alabucana. Alabucana, isso é muito bom, isso é muito bom. Porque eu nasci aqui, saí daqui com 2 anos, mas tive toda a minha formação de colégio, amigos, a formação cultural. Perfeito. Toda nas 2 cidades que eu amo de paixão, geminadas, né? Muito que é bem. Olinda e Recife.
No balé clássico, o que você considera que tenha sido talvez o compositor mais chegado à possibilidade de um balé bonito, cada vez mais bonito? Acho que é Tchaikovsky. Tchaikovsky, não é? É impressionante aquilo, né? Porque ele, inclusive, foram produzidas grandes obras no final do século XIX, né, que elas são de 1800 para lá, já perto de 1900, que são aqueles balés, A Bela Adormecida, Don Quixote, Lago dos Cisnes, entendeu? E muitos desses balés, as músicas são de Tchaikovsky. Quase todas, né? Quase todas. Quase todas. Tem muitos, mas tem outros compositores maravilhosos. Bom, mas vamos para os tempos... Ele ficou mais conhecido, mais conhecido. Tem outros compositores muito Mas é bons. possível fazer um balé clássico com compositores mais contemporâneos? Sim, sim. Você citaria quem? Por exemplo, Villa-Lobos, seria não? Não. Sim, eu já usei Villa-Lobos, usei Villa-Lobos. Inclusive, eu havia dançado Alma Brasileira, de Villa-Lobos, em Recife, quando eu estudante de balé. E depois eu fiz aqui para o meu grupo, que eu tive um grupo que durou 21 anos, né, o Balé Ilha de Alagoas. E para esse grupo eu fiz o Trenzinho Caipira. Fez muito sucesso, foi um dos balés mais aplaudidos. Muito bem. As valsas vienenses, sem dúvida alguma, fazem parte desse repertório. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Bom, agora vamos à modernidade. Como fazer o balé clássico ser contemporâneo realmente? É possível isso? É possível entrar, não na dança, mas no balé, dentro da contemporaneidade depende, da música, porque essa coisa do possível. Contemporâneo pode ser a ideia, Isso. o tema, né? Isso. E aí você usa a técnica clássica como fundamento, mas você faz movimentos mais despojados, Perfeito. que a gente diz, entendeu? Pode até dançar com toda a técnica de uma bailarina ou bailarino. Você pode dançar, por exemplo, descalço, com o cabelo solto, com as roupas esvoaçantes, Claro. entendeu? E é uma pessoa que tem uma formação clássica. Você vai ver ali notadamente passos, para quem entende, vai dizer, ela fez um grand jeté, ela fez um brisé ou um touranlé, entendeu? Vai fazer aqueles passinhos de balé, mas o corpo vai estar mais solto. Muito bem. Vai se adaptar. Vai entrar numa coisa mais moderna. Minha querida Eliana Cavalcante, até que ponto você acha que o povo brasileiro, falando povão, o povo brasileiro, aquele que não teve a oportunidade de frequentar bons teatros, de chegar ao teatro clássico, ao balé clássico, de gostar do balé clássico, como é que a gente pode influenciá-lo? Como é que você pode influenciá-lo? Eu acho que gostar do balé clássico. A questão é o desconhecimento. Então, dá licença, guarda essa resposta para depois dos comerciais. Tá certo. Tá bom? Ok? Estou conversando com Eliana Cavalcante. Essa é a professora, com A maiúsculo, de dança, de balé que nós temos aqui, ok? Então, vamos lá. Eliana Cavalcante. Eu quero lembrar vocês do SESMAC. A gente está falando de educação. Balé é educação. Música é educação. SESMAC é educação a toda prova. Gente, educação a toda prova. O SEBRAE, nosso SEBRAE também, que eu digo sempre SEBRAE neles, porque de microempreendedor a grande empresa, passando pelo SEBRAE, vai chegar lá e vai ficar de primeira sem segunda, ok? E a nossa queridíssima Bodega do Sertão, 70 pratos quentes, dando show, mas dando show. Os turistas ficaram loucos aqui durante o período de férias de janeiro, durante o período do carnaval, cheio de gente até dizer chega, não é não, minha linda? Foi ou não foi? Pois é, Bodega do Sertão neles. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo.
crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com a Eliana Cavalcante. Pois é, lá em cima, no top do balé clássico, da sua escola. A escola chama-se Escola Eliana Cavalcante, não é isso? É, Balé Eliana Cavalcante. Balé Eliana Cavalcante. Mas vamos à pergunta que ficou no ar. Vamos lá. A questão é o desconhecimento. O desconhecimento. O desconhecido ele pode causar medo, negação. Perfeito. Né? Então, esse é o desconhecido, o estranhamento. Mas Ou a curiosidade. Ou a curiosidade. Só que a curiosidade é para poucos. É verdade. Então, você tem que, desde pequena, ou numa idade mais tenra, não precisa ser criança, pode ser uma pré-adolescente ou adolescente. Você tem que vivenciar a coisa, pelo menos ter alguém que lhe leve aos teatros, alguém que lhe mostre o caminho, entendeu? Porque é muito importante mostrar o caminho. Muito bem. Aí eu pergunto a você, como mostrar o caminho se esse caminho não for atapetado? Essa é uma questão que passa por muita vontade política. Políticas públicas, inclusive. Exatamente, porque a dança, no meu caso o balé especificamente, dá muita educação. Muita disciplina, entendeu? Muita, até coisas comportamentais. Perfeito. Com relação a você saber a sua posição diante de uma sociedade, porque a partir do momento que você está numa sala de aula, um monte de gente, e você sabe que seu espaço só é até ali, porque se você for mais um pouquinho com o braço, você bate no vizinho. Então você está aprendendo, aquilo está sendo incutido de você, a questão da sua liberdade. A sua liberdade só vai até ali. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de fatores que o balé, a formação do balé, ela é importante, assim como o esporte. Muito bem, então né? Não é individual. O balé não é individual. Não, o balé é coletivo. Ele é coletivo mesmo. Coletivo, ele precisa, cada ele um é coletivo, precisa do ele outro. É democrático. Um precisa do outro. Porque se você tem numa mesma sala de aula pessoas de diferentes classes sociais. Sem você dúvida. tem pessoas de sexos diferentes, de preferências meio sexuais. Você tem ali está tudo misturado. O suor se mistura. Perfeito. Porque a gente sua muito na Com sala de aula. certeza. Entendeu? Com certeza. E aí, quando pedem um balé que tenha mais proximidade do físico, não precisa nem ser um padedê, mas você cola o seu suor no outro, você está muito perto. Não é, por exemplo, tem certas artes, você ser um pianista, eu acho que é uma coisa muito isolada, você ser um artista plástico, entendeu? Você fica ali sozinho, pintando, maravilha. Mas é tal história, eu vou fazer uma analogia, se ela for grosseira, mas eu acho que não é. Você vai entender o que eu estou querendo que ele entenda. Sim. Você tem, por exemplo, os trapezistas no circo. Um depende do outro. Completamente. Senão, não é? O balé, um depende do outro. Depende Também, do outro. não depende? É mais ou menos essa A não analogia? ser assim, um solo. Sim, claro. Mas a partir daí, se for um duo, se for um padedê, um trio, pronto, aí já está Já mudou. Conjunto, então. O conjunto, até muitos bailarinos, assim, vamos dizer, estrelas, né? Tem pessoas que são muito estrelas. Por uma certa facilidade de técnica, então essa pessoa se sobrepõe aos demais. Nasceu talentoso, vamos dizer. Muitas vezes essas pessoas dão trabalho para dançar em conjunto. Porque eles são tão acostumados aos solos, ao estrelismo, que na hora de dançar em conjunto ele não se adapta. Ele ou ela, entendeu? Isso aí é muito ruim.
É ruim. Até porque os grandes espetáculos de balé, apesar deles apresentarem solos magníficos, que a gente sabe que sim, o ideal é o coletivo. O bonito, o mais bonito de tudo é o conjunto. É o coletivo. Você não concorda comigo? Concordo. Inclusive, nós já fomos a um festival que tem o de Joinville, que nós já fomos uma vez, mas nós vamos mais ao de Indaiatuba, interior de São Paulo, que é um festival muito bom. Eu considero o segundo melhor do país. Muito bem. Né? Muito bem organizado. Nós já fomos várias vezes, mas nunca levei conjunto, porque quando você chega lá, o conjunto são 20 pessoas, 24 pessoas em cena. É coisa mais... E eles são muito exigentes na qualidade, só vai para lá realmente quem passa por uma peneira muito fininha. E eu não tenho como levar um conjunto grande, porque financeiramente... É caro. É caro. E quando eles vão, a maioria vai por si mesmo, com os pais financiando. Então, numa turma você tem uma menina que pode, foi aquela questão das diferentes classes sociais que nós temos no balé. Perfeito. Aí um pode, outro não pode, um pode, outro não pode, então eu nunca poderia levar um conjunto grande. Muito bem. E o conjunto grande, aos olhos da banca examinadora, do público também, o público fica extasiado. Com certeza que é lindo de se ver, é lindo. E eu só poderia levar um grupo de quê? Que podem na sala de aula, 5, 6. Então, que ainda não é o conjunto. É um conjunto, mas é um conjunto muito pequenininho, exatamente, né? Então eu prefiro não levar. Eliana, vamos esclarecer um negócio interessante para o público telespectador. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, mas não pode ser, porque fulana de tal é que é. E agora está dizendo que essa é que é. Como é isso? Que eu tenho certeza absoluta que você vai esclarecer o que é uma prima bailarina. Sim. Que fulana de tal é prima bailarina do Teatro Municipal. Fulana de tal é primeira bailarina do Teatro Municipal. É primeira bailarina. Ué, não tem segunda, não tem terceira? E tem 3 primeiras bailarinas ou mais? Por favor, explica que isso é importante. As companhias às vezes têm até mais de uma prima bailarina. A prima bailarina é aquela que sempre vai dançar, por exemplo, num balé tipo... Lago do Cisne, né? Ela vai ser sempre o papel principal. Isso, claro. Entendeu? E aí ela tem uma outra prima bailarina que pode, e é aquela que vai substituir caso ela se machuque. Perfeito. Não, e tem outras primas bailarinas também, quer dizer, não é uma só. Não é uma só. Não. Agora tem toda uma nomenclatura que hoje em dia se usa pouco, que tem o primeiro naipe, que são os primeiros bailarinos, depois tem os solistas, que já são aqueles que fazem os solos, mas não são exatamente os primeiros bailarinos. Eliana, que figuras do naipe feminino, eu vou dar um nome e eu pediria a você que desse, se concorda com ele, desse outros. Margot Fonteyn. Margot Fonteyn. Margot Fonteyn foi uma grande bailarina do século XX. Exatamente. Não é? Inclusive, meu pai contava, né, que era jornalista, tinha entrevistado ela, que o Fonteyn dela vem de Flores. Vem de Flores. Não é? A mãe dela tinha descendência brasileira, né? Uhum. Eu conhecia Margot Fonteyn pessoalmente. Que nomes você citaria como estrelas do balé mundial? Mundial nós temos tantas. Natália Makarova. Hoje em dia já é um outro naipe que eu desconheço um pouco. Os meninos é que sabem, meus alunos. Eles ficam falando, porque a Osipova, porque a fulaninha, entendeu? Porque eles estão mais por dentro. Eu já não eu assisto, acho bonito, mas já não decoro os nomes. Certo, perfeito. Porque são mais do que antes. Antes nós tínhamos assim, Margot Fonteyn, então ela brilhava no Royal Ballet de Londres, não é? Aí tem a Natália Makarova, que ela era russa, mas estava lá nos Estados Unidos. Aí, como nós temos os homens, né, o Baryshnikov, antes dele o Nureyev. Então, aquelas figuras que eram assim, assumidas da dança, reverenciadas. E havia um glamour que hoje não tem mais. Muito bem. Então, eu lhe pergunto uma coisa. Alguma dessas figuras serviram para serem imitadas em determinados passos do balé? Entendeu a minha pergunta? Ou seja, eles chegaram ao ponto de serem criadores de passos no balé? Não, esses bailarinos não. Não, porque o balé, ele surgiu há muitos séculos atrás, né, em 1600, quer dizer, vamos dizer, século XVII, e na França. Né? Isso. Embora a primeira sementezinha tenha sido lançada lá na Itália, mas ele floresceu, dizem até historicamente, é uma questão da unificação da Itália, que a Itália não era
não era unificada. Ela tinha vários reinos. Exatamente. Então com isso, não tinha força para criar uma escola, vamos dizer assim, né? E aí a Catarina de Médici, que era sobrinha, bisneta do Lourenço de Médici, ela vai para casa com que vem a ser o rei de França, né? E ela leva uma trupe de grandes artistas, grandes músicos, grandes atores e dançarinos e mestres de balé, e ela vai, aquele gosto, ela vai desenvolvendo. Mas vai ser no reinado de Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol, que o balé realmente nasce, que é justamente quando chega no século XVII. Muito bem. Mas este balé vai tendo ao longo do tempo vários homens e mulheres, homens que se dedicavam a escrever tratados sobre o desenvolvimento. Então eles vão criando também, aqueles mestres de dança, eles vão criando, vamos dizer, passos novos, eles vão criando. Bem. Então são os mestres de dança, não são os bailarinos que criam. Eliana Cavalcante, me diga uma coisa, a escola de balé, Eliana Cavalcante, fica onde? No Pinheiro. Pois é, mas você está saindo de lá, né? Já saí. Já saiu. Está onde agora? Eu estou na Escola Monteiro Lobato. Na Escola Monteiro Lobato, que é onde? Na Gruta de Lourdes. Na Gruta de Lourdes. É um dos prejuízos do problema do Pinheiro, viu, gente? Mas vocês não podem esquecer nunca, vocês que gostam do balé, de que a escola de Eliana Cavalcante está agora na Escola Monteiro Lobato. É isso? Isso. Eu fui muito bem recebida pela escola, mas eu fico com a tristeza cada vez que eu vou lá. Cada vez. Eu acho que eu vou lá de uns 3 dias para ver alguma coisa, tirar alguma coisa, porque é muita coisa. É uma história de 46 anos, né? Que a nossa escola tem 46 anos, e o prédio em si foi inaugurado há 38 anos, em 1981. Olha, eu estou chamando a atenção, eu vou fazer um programa sobre o Pinheiro. Sim. E eu queria que você fosse, porque faz parte dessa história também. Essa triste história. Eu vou lhe avisar. Por esse motivo eu não vou nem prolongar esse assunto. Mas que é triste, mas que foi bonito e que foi bom receber Eliana Cavalcante aqui, foi e será outras vezes. Obrigado por ter vindo. Geraldo, muito obrigada. Eu gosto. Agradeço. Pode me convidar quantas vezes quiser. Eu adoro falar sobre essa arte maravilhosa que é o balé. Coisa boa. E hoje foi bom, não foi? Foi. Eu achei que nós passamos tanta coisa boa para o telespectador. Eu espero que o telespectador tenha gostado. Tenho certeza disso. Obrigado por ter vindo. Obrigada. E obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais um bate-papo, o Geraldo Câmara já sabe, né? Ele mandou dizer que quer encontro marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.